Então, eu me sinto muito mais segura depois do método e muito mais embasada para prescrever esse programa de atividade física. Então, enriquece muito o profissional e você passa um profissionalismo que 90% dos outros personagens não têm esse conteúdo, essa bagagem. Então, eu acho que fica uma coisa muito mais plausível de você vender, uma coisa embasada mesmo. Os clientes agradecem muito e fala para os outros clientes, para os outros amigos que viram clientes, né? É um ciclo que realmente está gerando bastante sucesso profissional na minha carreira. É um olhar aprofundado para os alunos e não fazer mais do mesmo, sabe? De realmente querer ser um profissional diferenciado, que fizesse uma entrega com qualidade. Foi aonde encontrei o Instituto FIT. Depois desse curso, mudou a minha vida. É o atendimento com mais segurança. Tudo que você aprende, você começa a ter mais propriedade, falar com mais propriedade, se sentir segura. Isso é importante para o aluno, você passar isso para ele. Mas é gratificante quando a pessoa ela chega, agradece você, não tenho mais dor, minha qualidade de vida está melhor, entendeu? Isso gera um valor que você consegue agregar na sua hora-aula. É um olhar diferente, é um cuidado diferente, muda a cabeça, a forma assim, de você atuar no mercado. É uma valorização profissional incrível. Eu estou muito feliz. Olá, personal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao workshop Visão Avançada de Treinamento. Eu sou Paulo Mazeu, trabalho com prevenção às lesões e performance há mais de 20 anos. E nesse workshop eu vou te ensinar como se tornar um personal trainer especialista do movimento. E o que é o personal trainer especialista do movimento? É o personal que tem uma visão avançada de treinamento. É o personal que enxerga o que os outros não conseguem ver e possui o conhecimento e as ferramentas completas para lidar com segurança e eficiência com qualquer tipo de aluno. E, consequentemente, é muito mais valorizado e reconhecido. E não pense que é algo muito complicado, não, pois se trata de um método, uma nova forma de olhar para o aluno e aplicar uma sequência lógica que fará muito mais sentido, sendo você um personal que está iniciando agora na sua carreira ou até mesmo se você já tem bastante experiência na área. Veja o que falam esses personagens. Quando você realmente entende como funciona o corpo, como ele é estruturado e como que funciona tudo isso, fica muito mais fácil de você entender o mecanismo de lesão, de você buscar identificar quais são os pontos ali que podem ter trazido uma lesão ou que podem trazer alguma disfunção ou alguma lesão no futuro. E aí, consequentemente, né, você vai ter um entendimento muito maior, né, uma visão muito maior de como você vai poder direcionar o trabalho para esse seu aluno. A falta de um método para avaliar meus alunos, uma coisa para ter um embasamento maior, né, um respaldo maior, e o método me ajudou muito nisso, né, com as avaliações, com os testes, para prescrever exercícios com mais segurança, principalmente eu que trabalho com essa parte de performance, mesmo dos amadores, para evitar lesões e aumentar o rendimento, né? E com o método, fica muito claro que através das avaliações iniciais e da liberação miofascial, aumenta muito a performance do aluno, do atleta, independente do nível, além de diminuir muito a chance de lesão e potencializa o meu trabalho, né? Otimiza o meu trabalho e o cliente fica mais feliz. Esses personagens se tornaram especialistas do movimento. Hoje conseguem oferecer um serviço de muita qualidade para os clientes deles e são referência como personagens. Antes de eu te explicar o que você precisa saber para se tornar um especialista do movimento, deixa eu te contar um pouquinho como é que foi a minha caminhada para chegar até aqui. Eu nasci e cresci em São Paulo, capital. Minha mãe era professora e meu pai era músico. E juntos sempre investiram nos meus estudos e eu sou muito grato por isso. No colegial, eu já não tinha dúvida de que faria faculdade de educação física, pois já era fascinado por esportes e pelo corpo humano. Na faculdade, esse interesse se amplificou e eu fui ficando cada vez mais encantado com as particularidades do movimento
e a incrível harmonia do corpo humano. Eu me tornei monitor em cinesiologia, fiz pós-graduação em fisiologia do exercício, fiquei 2 anos na USP, me preparando para o mestrado, mas o que realmente foi uma virada de chave para mim foi minha primeira certificação internacional no Czech Institute, na Califórnia. Lá eu aprendi vários testes de identificação das limitações físicas e como aplicar uma estratégia realmente eficiente para restaurar a função e melhorar a performance. Foi tão incrível ter acesso a esse conhecimento que esse foi o gatilho para eu ir a mais de 10 certificações internacionais. NASM, TPI, além dos congressos mundiais de prevenção às lesões na Noruega e em Mônaco. Depois que eu juntei todo esse conhecimento, um novo mundo se abriu para mim. E ao colocar tudo isso em prática, deu muito certo. E, consequentemente, o valor da minha aula aumentou bastante. Eu me sentia realmente realizado na profissão. E graças a esse conhecimento e método, de 2011 a 2017, eu fui preparador físico da Confederação Brasileira de Golfe, onde participei dos Jogos Pan-Americanos de Toronto e Olimpíadas 2016. Foi uma experiência incrível trabalhar com atletas que tanto se dedicavam ao esporte e ver o quanto que as técnicas que eu aplicava, além de prevenir as lesões, também traziam um grande resultado na performance desses atletas. Na época, eu formei um time de personagens que eu compartilhei esse conhecimento e que trabalhávamos em equipe. E, ao mesmo tempo, esse trabalho como preparador físico da equipe olímpica. Nessa fase, eu realmente posso dizer que eu estava voando na profissão. Mas tinha algo que sempre me chamava a atenção e, ao mesmo tempo, me incomodava. Os meus colegas de profissão vinham sempre compartilhar comigo que eles não se sentiam valorizados e nem reconhecidos profissionalmente. E isso fazia com que eles ficassem angustiados por não verem uma perspectiva de evoluir na carreira. Eles me diziam que não conseguiam reter os alunos, que sentiam medo de pedir aumento e muitos pensavam até em mudar de profissão. Sempre ouvi os personagens dizendo que precisavam dar muitas aulas para compor a renda e dessa forma faltava tempo para outras coisas da vida. Em todos os locais que eu tinha contato com outros professores dando aula, eu reparava na maneira que o trabalho era conduzido. E não fazia mais sentido para mim saber que tínhamos várias estratégias para prevenir as lesões e ganhar performance eficientemente e ver que aqueles professores não tinham aprendido isso. Posso até dizer que eu me sentia triste de ver o potencial tão grande de uma profissão não sendo aproveitado. Eu tinha certeza que aqueles meus colegas queriam oferecer o melhor para os alunos deles, mas infelizmente eles não tinham ferramentas para realmente prestar um serviço diferenciado. Quando eu e o Thiago voltamos do Congresso Mundial de Prevenção às Lesões, eu me lembro que eu estava realmente encantado com tudo que tínhamos aprendido lá e senti um desejo muito forte de compartilhar aquele conhecimento com os meus colegas aqui do Brasil. O Thiago topou a ideia e assim demos início ao projeto. Criamos um método simples, eficiente e didático e fomos para o campo de batalha formar personagens especialistas do movimento. Confesso que foi muito emocionante e gratificante já em nossa primeira turma termos vários personagens aprendendo, aplicando e colhendo os frutos desse aprendizado. Isso foi uma confirmação de que essa é a nossa missão. Dá uma olhada em algumas mensagens que recebemos desses personagens. Me deu uma certeza, uma clareza muito maior do que eu preciso trabalhar, que na verdade esse aluno precisa, não que eu preciso trabalhar, que ele precisa, né? Que esse que é importante, que nosso aluno precisa naquela hora. Então eu tenho muito mais segurança em aplicação de exercícios, de teste. A minha visão sobre o corpo mudou muito. Hoje já olho para o aluno e entendo muito melhor o que acontece com ele, aonde eu posso intervenir para ajudar esse aluno. Então, é um programa de treino que não é um programa aleatório, não é um programa que segue um livro, enfim, uma sequência, é um programa que segue o aluno e as necessidades dele naquele momento. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito cru, sem nada. Essa parte do curso
é muito importante. E é coisa que a gente não vê na faculdade, é coisa que nós devemos correr atrás, buscar, aprender, porque senão fica difícil. Você vai se deparar com muitas situações que você realmente não vai saber como lidar. Nada disso é abordado dessa forma na faculdade, né? Ou em cursos que você faz, é bem difícil de você encontrar uma profundidade tão grande, né? E um direcionamento tão amplo, né? Não bastava ter esses conhecimentos e aplicá-los em meus alunos e em meus atletas. Dentro de mim, eu senti o desejo de espalhar esse conhecimento para outros profissionais da área, para que eles também aplicassem em seus alunos e dessa forma muito mais pessoas seriam impactadas. Dito tudo isso, e para ficar bem didático, eu vou começar mostrando para você quais são os 3 pilares que fazem do personal trainer um especialista do movimento. O primeiro pilar é a identificação dos desequilíbrios musculoesqueléticos que causam as lesões e limitam a performance. Olha que interessante. Você já imaginou dominar uma análise funcional que identifica esses desequilíbrios e assim você tem uma espécie de um raio-x do corpo do seu aluno? Quais músculos que estão encurtados, quais que estão fracos, articulações com falta de mobilidade, as diferenças entre lado direito e lado esquerdo. Sim, isso existe. Quando você fala para um possível aluno que o início do seu trabalho é feito dessa forma, aplicando uma análise funcional, e que você usa esses dados para ter um panorama geral do corpo dele, descobrindo quais as prioridades e exercícios específicos você precisará fazer com ele, tudo será bem diferente. O aluno vai te olhar com outros olhos e vai desejar que você tenha algum horário para atendê-lo. Como eu já falei anteriormente, e eu não consigo imaginar hoje em dia trabalhar com o aluno sem isso. Na medicina, o médico examina o joelho e solicita exames para saber realmente como estão as estruturas antes de fazer algum procedimento. Na fisioterapia também tem testes específicos realizados antes de iniciar a reabilitação. Na odontologia, os dentistas aplicam ou solicitam exames antes de sair abrindo os dentes de seus pacientes. E na educação física, que também é uma área da saúde, você já se perguntou por que não são aplicados testes que identificam esses pontos citados acima, antes mesmo de iniciar um programa de treinamento? É comum pular essa etapa e já colocar os alunos para correr, pedalar, levantar pesos. Um dos maiores especialistas do movimento, o grande mestre Gray Cook, diz com muita clareza: nunca coloque carga sobre uma disfunção musculoesquelética. Disfunção, como o próprio nome diz, é o que não está funcionando bem. Se falta mobilidade no quadril, isso é uma disfunção. Se falta estabilidade lombar, é uma disfunção. Ou seja, todos os nossos alunos têm disfunções. E cabe a nós identificarmos essas disfunções através da análise funcional. Talvez você esteja imaginando que esses testes são complexos e difíceis de aplicar. E para te mostrar que são bem simples, eu vou colocar aqui na tela a imagem de um aluno meu fazendo o teste de mobilidade do ombro. Esse aluno, na anamnese inicial, disse que não tinha nenhuma lesão ou dor e que o objetivo dele era emagrecer e ganhar massa muscular. Vocês viram que o teste é bem simples, é só registrar qual a amplitude de movimento que o aluno consegue alcançar. Se eu não tivesse aplicado os testes da análise funcional, identificado essa limitação e colocasse esse aluno para fazer musculação antes de restaurar essa mobilidade no ombro, muito provavelmente teria ocorrido uma lesão. Então vejo que com esse exemplo deu para ver claramente que se não avaliamos, estamos praticamente dando tiro no escuro, adivinhando. Seria como o médico fazer uma cirurgia sem pedir nenhum exame para ver exatamente o que o paciente precisa. Agora eu vou te mostrar o depoimento de um aluno meu. O Cláudio, ele tem 26 anos e sentia muita dor no quadril. O médico pediu ressonância magnética e não identificou nenhuma lesão. Ele fez fisioterapia por mais de um ano, mas a dor ainda persistia. Por quê?
porque a causa da dor estava longe do local da dor. Veja o que ele diz. Eu acho que o método que você aplicou, Paulo, foi algo muito diferenciado com tudo que eu já tinha experienciado e tentado antes. Foi o método que fez a diferença para mim, que tentei diversas vezes durante diversos anos com diversos outros profissionais me ajudar com a dor, com meus problemas, e nada funcionava. Foi 100% esse seu método que funcionou comigo. E foi algo que fez a diferença para minha vida, algo que me ajudou com a minha dor, me ajudou a chegar onde eu estou hoje, me solucionou os problemas. Então é algo que realmente teve um impacto não só para mim fisicamente, como emocionalmente e para minha qualidade de vida hoje. Ao identificar que ele tinha um encurtamento muito acentuado na banda iliotibial, eu entrei com uma estratégia de liberação miofascial e ganho de flexibilidade, focando especificamente nessa região. Em menos de 2 meses ele não tinha mais nenhuma dor. Qual foi a mágica? Nenhuma. Não existe mágica, existe método. E o que eu fiz foi aplicar um método para identificar a limitação e restaurar a função. Eu espero que com esses exemplos tenha ficado claro para você que esse primeiro pilar é fundamental para o personal especialista do movimento. Vamos então para o segundo pilar. O segundo pilar consiste em dominar o mecanismo das lesões e os exercícios preventivos. Afinal, quantas pessoas hoje em dia têm algum tipo de lesão? Na lombar, joelho, ombro e por aí vai. E os estudos nos mostram que os números são bem altos. Você pode estar pensando, eu não sou médico nem fisioterapeuta, eu não preciso entender de lesões. E é justamente aí que você se engana, porque na maior parte dos casos, essas lesões não são cirúrgicas. O aluno já está liberado pelo médico e fisioterapeuta e estão precisando se exercitar, mas precisam de um personal que saiba o que ele pode e o que ele não pode fazer. A função do fisioterapeuta é reabilitar o paciente e encaminhá-lo a você. E você vai dar continuidade ao trabalho, ganhando flexibilidade, ganhando força, condicionamento cardiovascular, mas é fundamental que você saiba o que pode e o que não pode fazer. Se esse aluno tiver uma hernia de disco, ou um desgaste da cartilagem do joelho, ou um acrômio ganchoso, que vai predispor uma síndrome do impacto no ombro. Quando o personal aprende sobre essas lesões e descobre quais exercícios ele pode ou não fazer em cada caso, ele fica muito diferenciado e as suas aulas vão realmente para um outro patamar. Vou dar como exemplo uma síndrome muito comum. É a famosa condromalácia patelar, que afeta 25% da população mundial. Isso mesmo, 25% da população. Ou seja, a cada 4 alunos seus, é provável que um esteja desenvolvendo essa síndrome, que vai dos graus 1 a 4. O que caracteriza a condromalácia é o desgaste da cartilagem, que fica entre a patela e o fêmur. Talvez você já tenha ouvido falar que no caso da condromalácia, os exercícios isométricos são os mais indicados. Mas alguns encurtamentos específicos, como o reto femoral e os isquiosurais, aumentam significativamente a compressão patelofemoral, agravando a condromalácia. Ao aprender isso, você sabe exatamente o que deve e o que não deve fazer no caso da condromalácia e pode estruturar um treinamento com segurança e eficiência para o seu aluno. Você consegue visualizar o reconhecimento e valorização profissional que você adquire quando você explica esses dados para o seu aluno e ele percebe que está nas mãos de um profissional que sabe o que está fazendo? Eu espero que eu tenha conseguido te mostrar que esse segundo pilar é fundamental para o personal trainer especialista do movimento. Mas antes de passarmos para o terceiro e último pilar, veja esse depoimento do Paulão, que é aluno da nossa última turma, que mostra com clareza como que o personal especialista do movimento se sente. Eu acho que a partir do momento que você começa a estudar, buscar conhecimento e aplicar, você cobra um valor que você acha justifica bem. Você não se conforma de cobrar menos do que aquilo, porque você sabe que você vale muito mais do que aquilo. Você começa a dar valor a si mesmo. Foi o que aconteceu comigo. Foi uma transformação mental, profissional. Eu sinto merecedor de tudo que eu estou recebendo, tanto em palavras como financeiramente. Eu sinto que eu sou merecedor de tudo que eu tenho
tenho recebido. Eu tô feliz, realmente, muito feliz. Vamos agora para o último pilar, mas não menos importante que os outros. O terceiro pilar consiste em aplicar uma estratégia de treinamento para restaurar a função e, com isso, prevenir as lesões e ganhar performance eficientemente. A estratégia eficaz de treinamento é simplesmente essencial, pois de nada adianta você saber identificar as limitações do seu aluno, entender sobre as lesões, se você não sabe como propor a solução para esses problemas. Essa estratégia de treinamento tem uma sequência ideal que precisa ser respeitada para que você consiga atingir os resultados esperados com seus alunos. Para que você possa entender melhor a importância dessa estratégia, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você aplicou os testes da análise funcional com seu aluno e identificou que ele tem um encurtamento do psoas. Só que você também identificou que ele tem falta de estabilização lombar, pois nós temos um teste específico e simples para identificarmos isso. Na sua estratégia de treinamento, o que você vai trabalhar primeiro? O encurtamento do psoas ou o treino de estabilização lombar? Se você disse o encurtamento do psoas, você acertou, pois apesar do psoas ser um flexor do quadril, se ele estiver encurtado, será impossível melhorar a estabilização lombar. Outro aspecto que está dentro dessa estratégia de treinamento é a compreensão de que o movimento eficiente, que vai refletir na prevenção às lesões e performance, tem um alicerce. Como assim o movimento eficiente tem um alicerce? Isso mesmo. Vamos pegar como exemplo o gesto esportivo da corrida, do Usain Bolt, ou o gesto da natação do Michael Phelps. Sem sombra de dúvida, são movimentos eficientes, certo? Esses movimentos eficientes têm um alicerce. Assim como toda casa bem construída tem alicerce, o movimento eficiente também tem o alicerce. É o alicerce do movimento, que são os padrões de estabilidade e mobilidade articulares. Como vocês podem ver nessa imagem, cada articulação do corpo tem uma predominância, ou de mobilidade ou de estabilidade. E esses padrões são sempre alternados. O pé tem uma predominância de estabilidade, o tornozelo, mobilidade, o joelho, estabilidade, o quadril, mobilidade, a lombar, estabilidade, e assim por diante. Se algum desses padrões não estiver funcional, o alicerce do movimento estará comprometido. E assim como a casa, que não está segura sem o alicerce, o movimento também não estará seguro, caso a mobilidade e a estabilidade articulares não estejam bem trabalhadas. Se você coloca o seu aluno para nadar, pedalar, correr e fazer treinamento de força, antes de identificar e restaurar os padrões de mobilidade e estabilidade, é como tentar construir uma casa sem primeiramente criar o alicerce. A chance dessa casa cair é muito grande, assim como a chance do seu aluno se machucar ou não conseguir os resultados desejados também é enorme. Compreende como esse terceiro pilar, a estratégia eficaz de treinamento, é simplesmente essencial? Quando você aplicar esses 3 pilares na sua prescrição, identificação das limitações através da análise funcional, compreensão do mecanismo das lesões e a aplicação de uma estratégia eficaz de treinamento, eu não tenho a menor dúvida de que você irá para um outro patamar na sua carreira. Nosso querido aluno Rafael Barcelos, atleta profissional de golfe, é um exemplo de como que esses 3 pilares bem aplicados fazem toda a diferença na vida dos nossos alunos. Eu acho que é o meu exemplo de, com 35 anos, ter um corpo de 60, 65. E eu consegui chegar com 50 super bem. Porque quando eu tive aquela análise lá daquele médico, lá o Dr. Zanini, que ele me falou, cara, tu tá com um corpo de 60, 65 anos. Tu tem artrose no quadril. Cara, a tua vida de atleta, entre aspas, porque eu não era atleta, eu era atleta de treino, mas não de preparação física. E eu achei, cara, vou durar quanto tempo mais? 4, 5 anos, 3 anos, 2 anos? Porque era muita dor, eu tinha muita dor. Então, com o nosso treinamento, com minha dedicação e a tua, e a gente tem um que se junta a nós, que é o Rafa, o Magrela, cara, é espetacular, entendeu? A gente formou uma equipe aí
que tá que nem tu falou. Eu nunca imaginava eu com 50 anos estar jogando o que eu estou jogando hoje. Nunca mesmo, porque a gente sempre tem sonhos, a gente sempre fica pensando lá na frente. Mas esses sonhos tu pode sonhar quando tu tá bem preparado. Não adianta tu tá mal preparado, com dor e tudo, o teu sonho vira pesadelo. Cara, quanto tempo mais eu tenho de golfe? Com todas essas dores que eu tenho, não consigo treinar, não consigo fazer nada. Paulinho, eu treinava tomando de remédio, Voltaren. Eu treinava 4, 5 horas. Eu chegava em casa às 6 da tarde, mais ou menos, ali. Eu chegava, deitava um pouco na cama para descansar. Eu não conseguia sair da cama de tanta dor com o remédio. O remédio me aliviava no jogo. Não sentia nada de dor. Cara, eu saía me arrastando da cama para poder jantar. Então, sabe, isso aí é um pesadelo, né? Pô, isso aí não vou durar muito. Sabe? Não tem como. E aí, que nem você fez toda a avaliação física, nossa, você viu também. E aí que vem os agradecimentos com o Paulinho e o Rafael, que estão me deixando jogar. Sempre quando eu ganho um torneio, eu faço um agradecimento a eles, sabe? Porque é muito gratificante com 50 anos de idade jogando contra os moleques de 20, 22, 25, 30 e poder ganhar deles, né? Porque não é fácil. Eles estão, sabe, tem talento, tem uma juventude aí boa. Então é muito bom estar com 50 anos competitivo. E agradeço a você e o Rafael, o nosso magrela. É isso, meus amigos. Nós temos tudo para fazermos a diferença na vida dos nossos alunos e conquistarmos um lugar de destaque em nossas carreiras. Hoje eu te trouxe provas concretas de que é possível sim sermos muito bem-sucedidos dentro da nossa área, e isso só depende de nós. Esse foi só o primeiro passo do workshop Visão Avançada de Treinamento, pois na próxima quarta-feira às 20h20 nós vamos dar continuidade nessa nossa jornada. Na próxima aula aqui, você vai aprender na prática um teste simples e objetivo que você poderá aplicar com seu aluno no mesmo dia, que não só vai prevenir as lesões na região lombar, como melhorar a performance de forma muito mais eficiente. Agora, eu gostaria de te pedir para deixar um comentário aqui embaixo. Fala para mim o que você achou dessa aula de hoje e eu vou me esforçar ao máximo para ler e responder cada um dos comentários. É muito importante para mim, tá bom? Um grande abraço para você e nos vemos na próxima quarta-feira. Agora eu já estou aplicando os testes, né, nos meus alunos. Então já muda tudo, né? O aluno já te enxerga como um profissional mais sério, mais capaz de lidar com essas disfunções que tem, acho que no dia a dia, né, com todas as pessoas, né? Trabalhar com muito mais franqueza, né, e muito mais respeito. Eu vejo esse ponto muito importante, o respeito com o teu aluno, né? Porque quando você está ali, você está se propondo a saber o que ele precisa, né? Como lidar com aquilo. Encontrei o Instituto Fit, onde mudou completamente a minha vida. Hoje, através desse conhecimento, a minha aula é muito mais segura e eu tenho muito mais segurança para poder aplicar exercícios para os meus alunos. E eu tenho um feedback incrível. Muito obrigada, Instituto Fit, principalmente o Paulo, que tem um conhecimento incrível e tem uma didática ao dar a aula fenomenal. Enriquece muito o profissional e você passa um profissionalismo que 90% dos outros personagens não tem esse conteúdo, essa bagagem. Nossa, assim, eu não tenho nem o que falar. Realmente a certificação assim, fez muita diferença para mim. Como eu falei, né, eu tava vindo numa fase que eu falava assim, gente, eu preciso estudar, eu quero estudar alguma coisa, mas eu não quero algo que seja, tô fazendo uma pós ou tô fazendo um curso só por fazer. Eu queria alguma coisa que acrescentasse tanto na minha vida profissional, mas que fizesse diferença para mim também, como pessoa. E a certificação realmente, assim, ela caiu no meu colo, eu falei, é exatamente isso que eu estava procurando. Muitas coisas novas, coisas que nem a liberação miofascial, nossa, faz toda a diferença.
muita coisa. Que isso, para mim, eu sabia muito pouco, praticamente nada. Então, com esse curso, nossa, melhorou bastante. Essa parte financeira, ela melhorou e melhorou muito. Dá uma turbinada no profissional, eu posso dizer isso.